tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje nós vamos começar com língua portuguesa. Bom, pessoal, a primeira atividade que nós vamos fazer é da família silábica do M. Nós finalizamos a família silábica do L, vocês lembram? E agora nós vamos começar com a família silábica do M. Então, eu vou ensinar para vocês o som da consoante M dentro da sílaba. Então, vamos prestar bastante atenção para não confundir com o som das outras consoantes, certo? Então, o sonzinho dela é assim. Vocês conseguem sentir a vibração do som porque a nossa boca, ó, fica fechadinha. Esse som com a vogal A fica ma. M com a letra A, ma. Estão repetindo? Vamos repetir junto comigo. O som da letra M com a vogal E fica me. O som da consoante M com a vogal I fica mi. O som da consoante M com a vogal O fica mo. M com a vogal U fica mu. E a letra M com ão fica mão, certo? Então, vocês farão a leitura das famílias silábicas, vão observar com bastante cuidado a forma cursiva, tá bom? Das sílabas. Maiúscula e minúscula, somente minúscula das letras cursivas, né? E também como é a letra M, com a letra de forma, maiúscula e minúscula. Olha a diferença. Vão observar com bastante cuidado, porque as próximas atividades vocês terão que copiar, vocês terão que treinar essa letra, tanto cursiva como de forma. Embaixo, pessoal, tem várias palavrinhas que possuem algumas sílabas da família silábica do M. Então, vamos tentar fazer a leitura da primeira palavra? Vamos lá? Então, olha só. A letrinha M com a vogal I. Lembram do som da letra M? Com I fica mi. 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 Agora a outra sílaba, L com A. Lembra do som do L? Que a ponta da língua vai até em cima, céu da boca, lá. Então, junto fica mi, lá. Como a primeira letra está maiúscula, então é o nome de uma pessoa, mi, lá. Bom, pessoal, vocês tentarão fazer a leitura de todas as outras palavras, certo? E na nossa aula online, eu vou pedir para alguns alunos tentar ler, né, junto comigo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma palavra, nós vamos tirar as dúvidas na nossa aula online, tudo bem? A próxima atividade da família silábica do M também é a ficha de leitura, só que agora nós vamos fazer a leitura de frases. Então, é muito importante que vocês treinem as palavras, tá? Quanto mais vocês tiverem facilidade para ler as palavras, vocês começarão a ler as frases, né, com muito mais tranquilidade. Então, pode ser que vocês ainda encontrem alguma dificuldade para ler as frases, porque são bastante palavras, né? Então, mas vamos com calma, né? Com perseverança, não é porque não conseguiu de primeira que vai desistir, certo? Então, eu vou fazer a primeira frase, ler com vocês a primeira frase, tudo bem? Mi, M com a letra I. E o C com O fica como? Co. Mi, co. E, que tem esse acento, ele tem um som de E, não de E.
Se ele tivesse sem um acentinho, ficaria com som de E. Mas como tem um acento, o som dele é diferente, fica E. Então, mico, E, O, M com A fica como? Ma, muito bem. Ma, C com A, K, C com O, co, macaco, mico, é o, macaco. E a última palavra, B com A, ba, B com ão, isso mesmo, bão. Mico é o macaco babão, certo? Então, vocês farão a leitura também das outras frases, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso livro de língua portuguesa e hoje nós vamos iniciar o capítulo 7. O tema deste capítulo é receitas deliciosas e divertidas. E a mascote do nosso livro está dizendo a seguinte coisa: Oba! Com a ajuda do professor, você vai ler sobre um prato que eu acho muito saboroso: salada de frutas. E você? Qual é o seu prato preferido? Você sabe como o seu prato preferido é preparado? Então, na nossa aula online, eu vou perguntar para vocês sobre o prato preferido de vocês, tá, pessoal? E se vocês sabem como que é preparado. Bom, nós vamos aprender um pouco com essas atividades sobre salada de fruta. E na nossa aula online, eu vou falar um pouco mais de como que é preparado, tá bom? Esse tipo de comida, né? Esse doce gostoso. 1. Escreva o nome da fruta que você mais gosta. Então, você vai escolher uma fruta, aquela que você mais gosta, e escrever o nome. Você pode pedir ajuda para a mamãe, para o papai, para escrever o nome dessa fruta. 2. Circule os alimentos da bancada que você imagina que serão usados para preparar a receita de salada de frutas. Então, se alguém já comeu salada de fruta, sabe que tem alguns alimentos, né, algumas frutas que são mais comuns, né, de colocar nessa comida. Então, morango, banana. Então, vocês vão circular aquelas frutas que vocês acham que pode entrar na salada de frutas. Ou que vocês acham que ficaria mais gostoso. 3. Desenhe sobre a mesa o que mais seria necessário para fazer essa receita. Então, será que a salada de frutas nós usamos só as frutas para fazer? Então, você pode perguntar para a sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, aqueles que já prepararam salada de fruta, perguntar: será que tem outros ingredientes que nós colocamos para preparar a salada de frutas? Se tiver, vocês vão poder desenhar na mesa. E na nossa aula online eu vou perguntar, né, quais ingredientes que vocês desenharam. Tudo bem? Bom, de língua portuguesa, pessoal, será somente essas 2 páginas, bem tranquilo, tudo bem? Agora nós vamos para matemática. Em matemática, lá na página anterior, nós falamos um pouco mais sobre isso mesmo, a calculadora. Fizemos várias atividades, né? Entendemos um pouco mais como a calculadora funciona. E agora nós vamos fazer mais essas atividades. Vamos prestar bastante atenção. 4. O professor fez um ditado de números na calculadora. Ditou o número 24. Veja como Isa, Tina e Nath escreveram este número. Então, olha só, ele ditou o número 24. Olha só o número que a Isa colocou, os números que a Tina colocou e os números que a Nath colocou. Quem você acha que escreveu corretamente
o número? Será que é a Isa? Então, vocês terão que fazer um X. Se for a Tina, um X no círculo onde está o nome da Tina. Ou, se for, né, a Nath. B. Converse com os colegas de turma e conte a eles a resposta que você deu ao item A. Isso nós vamos fazer na nossa aula online, tá bom? 3. Marque o item que está escrito em algarismos, o número. Então, lembram o que é algarismos? Então, nós vamos ver, né? Observar os números. Na coluna da esquerda está escrito, né? A forma escrita dos números. E na coluna da direita, nessa do meio e da direita, está em algarismos. Então, 15, na primeira flecha, está escrito 15. Em algarismo, é este número, são estes números, ou estes, que representam o número 15? Então, vocês terão que fazer um X, no qual está correto. 1 e o 5, ou 5 e 1, que representam o 15? Tem que prestar bastante atenção. Bom, tá escrito na segunda flechinha 21. O 21 é representado pelo algarismos, né? O 2, o 1 ou 1 e o 2? E por último, 32. 32 é o 2 e o 3 ou o 3 e o 2? Bom, na D, vocês terão que escrever em ordem crescente os seguintes números, né? O 26, o 40, 16, 25, 32, 22 e 23. Então, na ordem crescente, vocês já fizeram vários exercícios e já sabem qual que é a ordem crescente, né? Então, na nossa aula online, nós vamos fazer a correção e eu vou ver aqueles que conseguiram acertar. Ou se tem alguém que está com alguma dificuldade para reconhecer esses números na ordem, certo? De matemática, pessoal, é somente esta página, tudo bem? Agora nós vamos para filosofia. Em filosofia, eu vou deixar o link, tá bom? Do vídeo onde esta professora lá do Portal SAS vai contar a história de Hipopô, certo? É uma história muito interessante que fala sobre a amizade e sobre a diferença. Então, é importante que todo mundo tenha acesso no Classroom, que eu vou deixar o link lá. Então, vocês terão que assistir. Essa professora, no final, está sugerindo que vocês formem palavras, né, que estejam dentro do livro. E ela fala que vocês podem usar alfabeto móvel ou algum jogo que tenha as letras do alfabeto, certo? Nós sabemos que nosso alfabeto móvel está na sala de aula. Então, eu vou sugerir para vocês aqueles que têm a possibilidade de imprimir, eu vou deixar também lá no Classroom, tá bom? O documento com todas as letrinhas. E aí vocês poderão formar não só algumas palavras que estejam dentro do livro, mas também as palavras que vocês entenderam sobre a moral do livro, do que o livro está falando, que é, como eu disse para vocês, sobre a amizade, sobre a diferença, e vocês podem formar outras palavras também que eu vou olhar, né? Nós vamos conversar sobre isso na aula online. Se vocês não tiverem a possibilidade nem de imprimir ou não tiver nenhum jogo na casa de vocês, a professora sugere também, né, a professora que está no portal do SAS, que vocês podem fazer à mão. Escreve todo o alfabeto, depois vocês recortam na folha e vão montando as palavras. Tudo bem? Então, a atividade de filosofia será: vocês podem montar palavras ou frases, tá bom? Sobre o livro Hipopô. Frases que vocês criaram, ou também pode ser a frase que chamou mais atenção do livro. Tudo bem? Pode ser? Então, combinado. Bom,
Então, só colocando aqui as atividades que vocês terão que fazer. Neste dia, está a lição de casa, as fichas de leitura das palavras e das frases da família silábica do M, língua portuguesa, página 32 e 33, filosofia, vocês terão que assistir o vídeo do livro Hipopô e ter a formação, né, de palavras ou frases sobre o livro. E a data de correção será dia 15/7. Um beijo, pessoal, e até a próxima aula.